A Uber foi o item que mais puxou a inflação para cima no último ano. Não foi combustível, não foi cigarro, não foi alimentação. Foi o transporte por aplicativos, principalmente pela Uber. Enquanto o preço da corrida disparou, a tarifa do motorista permanece praticamente congelada desde 2016. Nesse vídeo, você vai ver os dados oficiais do IBGE, os números que comprovam. Uber foi o item que mais elevou a inflação no Brasil no último ano. De acordo com um levantamento oficial do IBGE, o transporte por aplicativos foi o item que mais puxou a inflação para cima em 2025. Ou seja, o serviço foi o que mais aumentou de preço para o consumidor nos últimos 12 meses. Você vê aqui ao lado o ranking oficial divulgado pelo IBGE. A Uber está isolada no topo dos itens que mais ficaram caros para o usuário em 2025. Ou seja, a tarifa que o usuário paga aumentou nada menos que 56%. E veja a disparidade no índice de aumento. O segundo produto que mais aumentou de preço para o consumidor foi o café, 35%. Ou seja, a Uber aumentou tanto a tarifa para o usuário que ela sozinha responde por um impacto muito grande que elevou a inflação do país todo em 2025. Trocando em miúdos, você que é passageiro sabe que a Uber agora, no começo de 2026, está muito mais caro do que você pagava em janeiro de 2025. Mas esse aumento não chegou para quem dirige. O motorista Uber continua recebendo o mesmo valor agora em 2026 que recebia em 2016, quando a empresa começou aqui na Bahia, por exemplo. O mesmo valor por km e por minuto. E em muitos casos, ele está recebendo menos. Os motoristas que trabalham desde 2019 aqui em Salvador são testemunhas de que no UberX a empresa pagava R$ 125 numa viagem sem tarifa dinâmica, partindo do aeroporto para a Praia do Forte. E hoje, esse é o valor que ela paga no Uber Black. No X, a empresa oferece entre R$ 85 e R$ 90. Ou seja, redução de tarifa. Além de não aumentar, houve sim uma redução. Mas raciocina comigo. Se a tarifa para o usuário aumentou tanto que puxou a inflação do país para cima, o motorista não recebeu nenhum aumento, isso significa que alguém ficou com essa diferença, concorda? É que hoje, diferente de 5, 6 ou 9 anos atrás, quando a Uber ficava com 25%, o percentual dela atualmente é de, no mínimo, 40%. E em muitos casos, ultrapassa 50%. Sim, você que é usuário, fique sabendo que a metade do valor que você paga vai para a empresa que não tem nenhum custo com a operação. Trocando em miúdos, para ser mais explícito ainda, a Uber cobra R$ 40 de você que é o usuário. Para o motorista, ela passa 18, 19, 20, ou se por um milagre, uma exceção acontecer, ela vai passar R$ 25. A diferença vai para a Uber. Isso, ao contrário do que a Uber diz, não é intermediação. A empresa diz que nós somos meramente mediadores, nós conectamos usuários e motoristas. Uma ova. Isso é exploração de renda. O aumento da tarifa Uber para o usuário serviu para melhorar os números da empresa, valorizar ações e remunerar investidores. Diz aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Não se trata de uma opinião do Claudião. Não se trata de um pensamento qualquer que circula entre motoristas. É um fato comprovado pelo IBGE e pelo Índice de Preços ao Consumidor. O valor da tarifa Uber paga pelo usuário aumentou 56% nos últimos 12 meses. Foi o item que mais puxou a inflação para cima. E, no entanto, o motorista não viu um centavo de aumento. Queria te convidar a emitir a sua opinião inteligente, como sempre, nos comentários logo abaixo. Mas sabe qual é o impacto direto dessa política tarifária perversa da Uber? Basicamente,
Quando o motorista trabalha sem uma remuneração justa, a qualidade do serviço, piora. Não é por maldade, é por sobrevivência. Entenda, e aqui, novamente, não é uma opinião do Claudião. Qualquer consultor, qualquer especialista em qualidade de atendimento vai testemunhar isso para você. Qualquer empresa no planeta que preze pela qualidade, que tenha ISO aqui, ISO ali, que seja um destaque realmente, ela valoriza a mão de obra, direta ou indireta. Mas isso são as empresas que se prezam. Não estamos falando da Uber. Porque entenda, o efeito dessa política tarifária perversa da empresa é que o motorista trabalha num nível de estresse elevado, se vê obrigado, aqueles principalmente que dependem apenas dessa atividade como fonte de renda, a ficar jornadas exaustivas, 12, 14 ou mais horas diariamente ao volante. A frota é envelhecida, claro. Se o cara está trabalhando de manhã para pagar o almoço, ele vai ter recursos suficientes para custear a manutenção em dia do carro? Eu não estou aqui justificando, entenda. Eu estou analisando friamente o efeito, porque tudo é causa e efeito. Se você investe bem na mão de obra, você tem resultados bons. Se você trata essa mão de obra de maneira escrava ou sem dar a devida remuneração, como é que você quer que o atendimento seja de qualidade? Eu não estou falando aqui de carro sujo. Tem motorista que é mulambento, é fato. Mas tem motorista que não encontrou outra opção e pegou o carango que tinha para fazer viagens, para sustentar a família. E não raro, ele não consegue fazer a manutenção do carro em dia. Há motoristas que não ligam o ar-condicionado é porque não têm recursos para consertar o equipamento. Outro efeito é menos paciência e maior desgaste emocional. Imagina você que trabalha num escritório ou em qualquer outro ambiente. Você tem todos os recursos necessários para desempenhar bem o seu trabalho, além de ter uma remuneração justa pelo serviço. Todo mundo já chegou num ambiente de trabalho que é bem atendido, as pessoas estão bem apresentadas, você se sente bem chegando ali. E não raro, transporte por aplicativos, é que eu não estou inventando história, quem é usuário sabe. Eu ouço muita reclamação de passageiro, peguei um Uber assim, peguei um Uber assado, e aqui eu vou enfatizar. Eu não estou justificando espírito mulambento, eu não estou justificando falta de educação, porque existe o fator comportamental. O que eu quero que você entenda é que tem causa e tem efeito. Um serviço em que o motorista vê, principalmente aqueles que recebem viagem em dinheiro, esse aí é que dói realmente. Eu só recebo no cartão, então eu nem olho quanto a Uber fica. Aí ele faz uma viagem que o passageiro pagou R$50. Aí na conta dele entra 18. Como você quer que esse profissional trabalhe animado? Como você quer que ele se sinta encorajado a prestar um bom atendimento, a ligar o ar-condicionado, a proporcionar realmente uma viagem como a Uber vende? E aqui eu estou sendo repetitivo, mas eu vou ser assim mesmo. Eu não estou justificando mau atendimento, eu estou explicando a consequência de uma política tarifária perversa na qualidade do serviço que você, que é passageiro, vê todos os dias. Porque é o seguinte, quem não ganha o suficiente não consegue investir no carro, não consegue, muitas vezes, parar para descansar, não consegue trabalhar com tranquilidade. Imagina que essas pessoas estão dirigindo pelas cidades, conduzindo vidas. Anota isso aí. A disparidade entre o preço alto cobrado do usuário e a qualidade do serviço que esse usuário recebe é responsabilidade exclusiva da Uber com a sua política tarifária perversa. Porque não pode, não tem lógica um serviço ficar mais caro para o consumidor e mais barato para quem presta esse serviço. Como é que você quer qualidade? E se você ainda não entendeu, presta atenção nisso. O modelo de negócio da Uber que ela defende a ferro e fogo depende da exploração de motoristas. E tem um fato que volta e meia acontece, eu acredito que não é só comigo. Pessoas que pedem o meu contato para solicitar uma viagem particular para uma determinada viagem. E aí, quando eu dou o preço, elas dizem, puxa, mas tá mais caro que Uber. A minha resposta é, já sem o menor interesse de atender quem faz esse tipo de comparação do meu serviço particular com o que a Uber cria expectativa no usuário, é de que peça Uber, vai ser mais barato. Ah, mas o senhor não é Uber? Quando eu estou com o aplicativo ligado.
Eu estou atendendo a senhora com enorme satisfação, mas nem todo momento eu sou Uber. Quando eu desligo, eu não tenho nada a ver com a Uber. Mas eu liguei aqui, estou atendendo, realizando a sua viagem nesse padrão, que não é da Uber, ele é meu. Quando a senhora pede um Uber, a senhora não escolhe o carro, não escolhe o motorista, não escolhe o horário. Aí você vai dizer, sim, mas tem Uber Reserve. Levante a mão o usuário que nunca ficou na mão por causa da Uber. Pois é, todo mundo, né? Você não escolhe nada. Você escolhe apenas um serviço pelo qual vai pagar e é uma loteria. Você pode pegar um motorista profissional, com um carro limpo, em bom estado. Você pode pegar um motorista profissional, com um carro que não esteja em bom estado, embora esteja limpo. Enfim, é uma loteria. A senhora está solicitando o meu contato para um atendimento personalizado, porque viu a forma que eu atendo e daí está disposta a ter esse serviço. Então a senhora paga o preço. Caso contrário, peça Uber. Simples assim. Consegui ajudar você com a informação do vídeo de hoje? Eu espero que sim. Esse foi o objetivo de produzir esse conteúdo. E se eu conseguir alcançar esse objetivo, eu te peço duas coisas. Dá o like e compartilhe o link com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro.